Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, do 32 ao 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus, palavra do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus quer falar conosco por meio da sua palavra. A palavra de Deus tem poder para nos transformar, mas para que ela me transforme, para que ela te transforme, nós precisamos abrir o coração. De nada adianta ouvir a palavra e não se deixar tocar por ela. De nada adianta ouvir o Senhor e não se deixar tocar pelo Senhor. De nada adianta pedir o Espírito e não dar espaço para Ele agir em nossa vida. No Evangelho, vemos Jesus confrontando o mal e libertando o possesso mudo, que imediatamente começa a falar. Enquanto o povo se assombrava diante do poder de Deus, os fariseus resistem e tentam atribuir o milagre ao demônio. Em seguida, Jesus continua sua missão, percorre cidades e aldeias, ensina nas sinagogas, anuncia o reino e cura os enfermos. Ele se revela como bom pastor, movido pela compaixão, atento às multidões cansadas e aflitas, oferecendo cuidado, alívio e esperança. Porque quem está com Jesus, quem entrega a sua vida a Deus, o mal não tem vez. Ele pode te tentar, ele pode tentar te derrubar, ele pode tentar te destruir, mas o mal não tem vez na vida do homem de Deus. O mal não tem vez na vida da mulher de Deus. Por quê? Porque o Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. É preciso estar e procurar viver em estado de graça. Como que está a sua vida sacramental? Quanto tempo faz que você não confessa os seus pecados? Quanto tempo faz que você não busca o sacramento da confissão, da penitência, irmão ou irmã? Se você é católico, não deixe de buscar esse sacramento, principalmente quando você precisa, quando você percebe que está indo por caminhos de pecados graves. Porque a vida sacramental, a Santa Missa, a Eucaristia, se possível diária, mas pelo menos final de semana, a Eucaristia é o nosso alimento, é a nossa força, é o que nos sustenta no combate contra o mal. O inimigo de Deus, ele bate em retirada quando nós oramos, quando nós comungamos, quando nós buscamos a confissão, quando nós rezamos o Santo Terço. O inimigo não tem vez, porque o Senhor conduz a nossa vida, o Senhor conduz a nossa caminhada. Quer ficar preservado do mal? Procure a graça de Deus, procure viver em estado. Veja, tem muitos que não acreditam que o mal existe, tem muitos que não acreditam até mesmo que o demônio existe. Veja, o príncipe das trevas, o anjo de luz que se revela contra Deus e se torna o anjo das trevas, o príncipe das trevas, Lúcifer, que hoje age no mundo por meio de situações, de pessoas, de poderes, de sistemas políticos, de sistemas opressores, por meio dessas mentalidades que vão contra o Evangelho, vão contra a família, que estão incutidas na cabeça dos nossos jovens, nas faculdades, nas universidades, que o cristianismo não é bom, que o cristianismo não presta, que o cristianismo só prejudicou a história do mundo. Na semana passada eu meditava no domingo retrasado, que foi no domingo, onde falávamos de São Pedro e São Paulo, sobre a igreja, que a igreja é a maior instituição de caridade do mundo, que a igreja tem
mais de 5 mil hospitais, 14 mil dispensários e centros de saúde, mais de 500 leprosários, 15 mil casas para idosos e doentes, e pessoas com deficiência, 9 mil orfanatos, 10 mil creches, milhares de centros de aconselhamentos, milhares de centros de educação especial e reabilitação, como as casas de recuperação, milhares de abrigos para pessoas em situação de rua, migrantes e refugiados, em torno de 100 mil escolas de ensino fundamental, 45 mil escolas de ensino médio, 1.700 universidades católicas e muitas faculdades católicas. A Caritas Internacional, que atua em mais de 160 países, levando ajuda humanitária em guerras, terremotos, enchentes e crises de fome. A Sociedade de São Vicente de Paulo assiste milhões de pessoas por meio de visitas domiciliares, distribuição de alimentos, remédio e acolhimento. Milhares de paróquias distribuem diariamente cestas básicas, como a nossa aqui, refeições, roupa, medicamentos e oferece apoio espiritual e social. Bem-vindo, irmão, à Igreja Católica, a igreja que fez o bem para a humanidade e continua fazendo o bem para a humanidade. Mas hoje as pessoas, os endemoniados, os que estão trabalhando para o antirreino, os que estão trabalhando para o capeta, esses que criticam a Igreja Católica. Não são pessoas boas, não são pessoas de Deus, são pessoas que estão entregues ao capeta, ao demônio, e elas estão sendo conduzidas por ele. Não deem ouvido a essas pessoas. Deem ouvidos à graça, à palavra, ao Espírito Santo. Deem ouvidos à graça de Deus. Peçamos ao Senhor nessa terça-feira a graça de nos abastecermos da sua presença, sermos revestidos do seu amor e da sua misericórdia. E se for preciso, busque a confissão, mas retome a oração, retome o fervor da oração. Cristo quer nos renovar e nos conduzir à liberdade espiritual. Que Deus abençoe a mim e a você. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.